Olá, queridos alunos do Instituto Delta, beleza? Tudo bem com vocês? Gente, é o seguinte, nós vamos dar início aqui à nossa aula referente ao capítulo 3 do módulo 5, tá bom? Então, na aula de hoje a gente vai discorrer sobre um tema bem interessante, né? Vamos falar de processo decisório e de mindset, tá bom? Que é justamente um processo de mudança de mentalidade, onde a gente vai discorrer aí sobre algumas dicas, alguns conceitos, e nós temos aí inclusive algumas atividades para a gente fazer aqui no decorrer da aula, beleza? Lembrando, gente, que ao final da nossa aula, né, você vai acessar aqui na descrição do vídeo, você vai ter o link que você pode fazer o download do capítulo, né, referente à aula de hoje, como também você pode fazer, né, o exercício, tá? Então vão ter dois links aqui na descrição do vídeo. Então o link referente ao exercício, tá? Então você tem que fazer o prazo para vocês enviarem o exercício vai ser até quinta-feira, tá bom, gente? Então só deixando aí para essa dica aí, tá? Essa informação para vocês não esquecerem. Então até quinta-feira, dia 23, é o prazo para o envio do exercício, tá bom? Ok? Então dia 23, tá bom? Então aqui na descrição do vídeo, tá? Então na descrição do vídeo, meus queridos alunos, aqui embaixo, né, você vai acessar o link, tá bom? Então, aqui abaixo você aqui acessa o link, tem o link, né? Vocês vão encontrar dois links. Um é o exercício, que é para você responder esse exercício ao final da aula, tá bom? E o outro link é referente à apostila. Então a apostila você, né? Então para quem está começando o vídeo agora, então por favor, acho interessante você primeiro fazer o download da apostila para acompanhar aqui a nossa aula, beleza? Então a apostila também está aqui referente ao capítulo de hoje, beleza? Então, gente, no capítulo de hoje nós vamos trabalhar o capítulo 3, a aula 3 do módulo 5, certo? Onde a gente vai falar sobre o poder das decisões e mindset, ok? Então, o que é que se trata o mindset? O que é que a gente pode entender sobre esse processo? Então, o primeiro ponto, vamos lá. Bom, o que é que são decisões, né? Quantas decisões a gente acaba tomando por dia, por minuto, né? Será que a gente sabe tomar decisões mediante a determinadas situações mais complexas, né? Então, qual a diferença entre decisões corretas, decisões equivocadas, né? Então, se a gente entende um pouco dessa distinção, né? Será que eu tomo decisões corretas no meu dia a dia ou acabo tomando decisões equivocadas, sem avaliar? Então, o que é que a gente vai fazer? Para poder potencializar, gente, o nosso entendimento sobre o processo decisório, na aula de hoje a gente vai fazer um teste, tá? Esse teste não precisa vocês me enviarem, tá bom? Eu vou aqui passar uma orientação, até porque é um teste bem pessoal, mas que eu reforço que é muito importante você fazer esse teste em casa, beleza? Então, um teste bem legal, que vai te dar aí um parâmetro, né, bem interessante sobre o processo, tá bom? De tomada de decisão, que vocês podem observar aqui, ó. Na apostila de vocês, inclusive eu estou visualizando aqui junto com vocês a apostila. O que é que ela tem aqui, ó? Observe. Nós temos aqui algumas informações sobre o que vem a ser decisões, beleza? Então nós temos aqui algumas informações, né? E um trecho onde foi colocada aí certa vez uma pergunta para o Walt Disney, como foi que ele conseguiu realizar tanto em vida, e a resposta, né, dele foi bem simples: a cada minuto toma uma decisão, né? Então isso reforça bastante, né, o quanto as nossas decisões elas podem se refletir em resultados, né, no nosso dia a dia, beleza?
Então, para a gente entender melhor, né, a melhor maneira de entender o que vem a ser uma tomada de decisão e o quanto ela é importante para o nosso dia a dia, a gente vai fazer esse teste. Como é que é esse teste? Então aqui, ó, na apostila de vocês tem todas as orientações, tá? Então, primeiro ponto, ó, o que vocês vão ver aqui, ó? Nossos hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, têm funções diferenciadas e específicas. Cada um de nós tem tendências para usar preferencialmente um ou outro, né, ao tomar decisões. Então, o que é que a gente entende, né? Que no nosso cérebro nós temos hemisférios, né, o direito e o esquerdo. E cada um desses hemisférios eles possuem aí funções diferenciadas. Então, cada um de nós temos aí uma tendência de usar preferencialmente um lado ou outro na hora de se tomar uma decisão. Então, o que é que a gente vai tentar fazer aqui? Vocês vão ver o seguinte, ó. Aqui na apostila, vocês vão fazer esse teste aqui pela apostila, tá? Pela apostila de vocês, aí vocês vão anotar tudo num caderno. O que é que acontece? Ó, vamos utilizar um exemplo. Cada alternativa, nós temos aqui, ó, alternativa 1, 2, 3, 4, 5, até a alternativa 16, tá? Então, cada alternativa, você deverá distribuir 5 pontos, certo? Então, por exemplo, cada alternativa ela vai ter duas afirmativas. Então, por exemplo, a alternativa 1, ela vai ter A1A e A1B, certo? Então, cada alternativa, no caso, a alternativa 1, ela vai ter duas afirmativas. Então, vai ter a afirmativa 1A e a afirmativa 1B. O que é que você vai fazer? Você deverá distribuir 5 pontos entre A e B, valorizando mais aquele onde percebe ter maior inclinação. Então, por exemplo, professor, vamos lá, a primeira alternativa. Qual é a primeira alternativa? Eu prefiro, certo? Então, vamos lá, ó. O nosso teste ele sempre vai começar com essa afirmação, né? Eu prefiro. Então, vamos lá. A alternativa 1. Então vamos lá. Eu prefiro diz o que? 1A diz o que? Pensar sozinho. E a 1B diz o que? Eu prefiro interagir e passar meu tempo com pessoas. Então vamos lá. Se a gente for analisar, foi o que eu disse aqui, que a gente tem que distribuir quantos pontos? Nós temos que distribuir 5 pontos entre essas duas, né? Entre essas duas afirmativas. Então, por exemplo, ó, eu prefiro pensar sozinho e eu prefiro interagir e passar meu tempo com pessoas. Então, você tem 5 pontos. Então, vamos supor que você prefere pensar sozinho. Então, entre 5 pontos, você vai botar uma pontuação maior para essa aqui, certo? Então, você vai botar aqui, para pensar sozinho, você vai atribuir quantos pontos? 4, vamos supor. E então significa que para a alternativa 1B, você só vai colocar um ponto. Então, se na alternativa 1A, que é pensar sozinho, se você prefere pensar sozinho, você vai atribuir um ponto maior, correto? Então, vamos supor que eu atribuí ponto 4. Então, para fechar 5 pontos, só me resta colocar um ponto referente a interagir e passar meu tempo com as pessoas. Por favor, vocês não devem utilizar frações, tipo, vou botar 3,5 aqui e 1,5 aqui, tá bom? Então, tenham bastante atenção com relação a isso, tá bom, pessoal? Então, vamos aqui simplesmente focar no que é que nós vamos fazer. Eu prefiro pensar sozinho e interagir e passar meu tempo com as pessoas. Então, com relação à alternativa 1, e sabemos que cada alternativa ela possui duas afirmativas, né? Então, com relação a essa aqui, a gente já decidiu o que, né? No meu caso, eu poderia botar 4 para pensar sozinho, caso pensar sozinho seja a minha preferência.
e 1 ponto para interagir e passar meu tempo com outras pessoas. Aí lá na segunda, eu prefiro 2A, que me vejam como alguém intuitivo e imaginoso. Eu prefiro 2B, que me considerem objetivo, preciso e voltado para fatos. Então, dentro dessas duas aqui, né, você vai distribuir 5 pontos. Qual que lhe representa mais? Ah, professor, a 2B. Então, eu vou botar 3 pontos aqui para 2B e somente 2 pontos para 2A, para fechar o total de 5. E assim, sucessivamente, até você fechar a afirmativa número 16, onde tem 16A e 16B. Sempre distribuindo 5 pontos, tá? Então, o que é que vai acontecer? Ao final, você vai ter o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Então, você vai colocar a pontuação. Vamos lá, professor. Então, lá na primeira questão, foi que a gente decidiu, né? Lembra? Eu coloquei, vamos supor que eu coloque pensar sozinho, eu tenha colocado 4, e para 1B eu tenha colocado somente 1 ponto. Então, aqui, ó, 1A, eu vou colocar 4 pontos, e aqui no 1B, né, 1A eu coloco 4 pontos e no 1B eu coloco 1 ponto. E assim sucessivamente, até preencher. Aí o que é que eu vou fazer? Vou fazer o somatório do meu hemisfério esquerdo e depois o somatório do meu hemisfério direito. E vou ter o total. Lembrando que o hemisfério esquerdo e mais o hemisfério direito, eles devem totalizar 80 pontos, tá? Ok? Na hora que você somar o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, você vai ter um total de 80 pontos. E aí, gente, quando você terminar de fazer o somatório do hemisfério direito e do hemisfério esquerdo, o que é que você vai ver? A pontuação que você obteve. Então, se você tiver no hemisfério direito uma pontuação de 0 a 19 e no hemisfério esquerdo entre 80 a 61, o que é que vai acontecer? Aí você pode fazer uma interpretação, ou seja, você utiliza predominantemente o seu hemisfério esquerdo, abordando lógica e racionalmente os problemas que enfrenta. A visão criativa é sensível, pouco aplicada. Né? A visão criativa é sensivelmente pouco aplicada. Significa que você é uma pessoa que toma mais decisões, que utiliza mais da lógica, né? Usa mais da racionalidade para enfrentar os problemas que enfrenta. Tá? Então, é uma ferramentazinha bem interessante, tá? Ela é autoexplicativa, então isso é uma forma que você pode utilizar até mesmo para fazer essa autoavaliação. Tá? É uma ferramenta prática, tá? De autoconhecimento que pode te ajudar nesse sentido, beleza, pessoal? Então vamos aqui para o slide, voltando aqui para o slide, beleza? Lembrando, esse teste, pessoal, não precisa me enviar, beleza? Vocês não precisam enviar o teste. Esse teste é para você fazer em casa, com calma. A única coisa que você tem que fazer até quinta-feira, né, como nós colocamos, é o envio do exercício, que está o link aqui, né, o link do exercício está aqui na descrição. Então vamos lá. As decisões, né, a gente precisa entender um pouco o estilo do processo decisório através do teste, tá bom? Ok? Aqui são as explicações que eu acabei de fazer e, né, lembrando que isso tudo vai ajudar para que a gente possa, né, trabalhar um pouco, né, conhecer um pouco a nossa mentalidade. Então vamos lá, gente. O que é que significa mindset? Né? Ou seja, configuração de mente. Né? Ou seja, é uma questão que, quando a gente fala, né, de mindset, nos referimos o quê? A características da mente humana que vão determinar os nossos pensamentos, comportamentos e atitudes. Então, o mindset a gente pode entender que é a configuração da mente, né? Um conceito que busca entender a predisposição psicológica de uma pessoa que prioriza determinados pensamentos e padrões de comportamento para então propor e desenvolver uma nova abordagem. Então, por que ela é importante? Se a gente fala de configuração da mente, e aí é muito interessante a gente falar, principalmente quando se trata de mente, mais uma vez eu reforço, né, a gente tem que ter um certo cuidado aí com pseudociências, né, e pseudos intelectuais aí que se colocam muitas vezes à disposição da sociedade, prestando um serviço e afirmando que pode mudar a sua mentalidade. Né? E lembrando que esse processo de mudança de mentalidade, de autoconhecimento, e principalmente se tratando, né, de questões, principalmente quando a gente trata de questões emocionais, né,
A gente sabe que é muito importante um acompanhamento de um profissional, né? Eu sempre falo a importância dos profissionais da saúde mental, como psicólogo, né? Que é muito importante nesse sentido. Então, assim, os profissionais de coach, pessoal, a gente sabe que existe, evidentemente, uma atuação desses profissionais no mercado, e existem bons profissionais que atuam, né, nessa área com respaldo, que possuem uma experiência profissional, né, que utilizam de ferramentas do coach, mas como desenvolvimento corporativo, né, de onde realmente surgiu o coach. Então a gente tem que ter muito cuidado aí com esses, né, charlatões que muitas vezes se colocam aí, né, que aplicam determinadas ferramentas, fazem inclusive uso, né, de técnicas da própria psicologia, né, acabam se apropriando de outras funções regulamentadas. A gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Quando a gente fala de mindset dentro desse contexto teórico, né, é muito importante a gente entender esse processo de configuração da mente. Até mesmo, né, algumas linhas da própria psicologia, elas trabalham com essas questões de mudança, né, de você condicionar que eu até falei uma vez para vocês, né, sobre determinadas situações, que a forma como a gente, né, lida com determinadas situações acaba ali nos fazendo mais fortes, né, nos fortalece. Então, por exemplo, eu até citei um trecho do livro de terapia cognitiva comportamental, né, que é uma área de atuação, da psicologia, que fala, por exemplo, cita um exemplo de uma ostra, né, que ela passa por um processo doloroso, que é a areia, né, que ela acaba transformando aquela areia em um cristal, né, ou seja, uma pérola, né, desculpa. A gente acaba vendo ali que a ostra ela consegue, né, ela consegue passar por um processo, né, de dificuldade, doloroso, e ela consegue transformar aquilo em algo extremamente belo, né? Então essa configuração de mente, né, ela influencia direto ou indiretamente nas nossas decisões, né, e principalmente a forma, né, que a gente vive, a forma radical, podem, e assim, as decisões cotidianas que a gente pode passar, elas podem nos influenciar, né, de forma radical, né? Então a gente tem que ter sempre cuidado com as decisões que a gente está tomando e com o tipo de comportamento que a gente tem. Então a nossa mente, eu sempre falo, ela é a peça fundamental. Sempre até faço um comparativo. Às vezes uma pessoa que ela tem uma determinada deficiência física, mas ela tem uma mente tão boa, né? Ela tem uma capacidade, né, de lidar com essa possível dificuldade, que ela consegue tirar isso de letra, sabe, gente? E eu vejo que quando você não está com a mente legal, você pode ter ali todos os seus órgãos ali perfeitos, né? E você não consegue sair da cama. Então, por isso que eu me preocupo muito, né? Quando a gente vai falar de mente, de emoção, é muito importante a gente entender, né, em que aspecto isso pode ser trabalhado. Se eu tenho condições de lidar com isso sozinho ou se eu preciso de ajuda, né? Então, sempre é importante a gente ter isso em mente, tá? Então, quando a gente vai falar de mindset, a gente vai até colocar isso aqui para vocês, né? Que é aquela fábulazinha, não sei se vocês já viram, né? Da corrida entre a tartaruga, né, e o coelho, né? O coelho sempre mais rápido, né? Porém, a tartaruga ela tinha um foco, ela mesmo caminhando devagar, ela tinha um foco, o coelho sabia da sua vantagem, então ele não estava tão focado, e no final da competição, quem acaba conquistando ali, quem consegue cruzar a reta final é a tartaruga, mesmo caminhando em passos lentos, porém focada, né, com objetivo. Então a gente tem aqui algumas definições de mindset. Então, mindset fixo, ele define, né, aqueles que acreditam que suas qualidades são imutáveis, ou seja, suas habilidades e talentos natos são os fatores mais importantes que vão determinar o sucesso ou fracasso. O mindset físico são pessoas que tendem a gastar, né, mais tempo e energia tentando provar o seu valor para si próprios e para o mundo. Normalmente é um perfil composto por pessoas inseguras que duvidam frequentemente de suas capacidades. Então, por falar em capacidade, esse grupo também tende a acreditar que não pode desenvolver conhecimentos, habilidades e saberes. Se algo não nasceu comigo, como é que eu vou desenvolver? Então, assim, essa mentalidade fixa, ela
ela pode ser substituída por uma mentalidade de crescimento, né, um mindset mais progressivo, tá? Que indica uma maleabilidade maior das características por meio de crenças de que a capacidade inata são apenas potencialidades que podem ser desenvolvidas ou não através do esforço. Pessoas com esse tipo de configuração, elas não são iludidas com seu próprio potencial, nem se acham geniais ou onipotentes. O otimismo é uma das suas principais qualidades, além da crença e da transformação. São pessoas que têm essa positividade, tá? Então, nessa perspectiva de crescimento, eu acredito, pessoal, que vocês estão até aqui no final do curso, né? Com certeza, muita informação foi passada, né? Muita perspectiva de crescimento ela passa a surgir. Então, esse mindset progressivo ele tem muito a ver, né, com essa perspectiva de crescimento, tá? Então, é bem interessante vocês trabalharem isso, né? Tentar repensar, principalmente nessa etapa da vida de vocês, onde muitos aí estão buscando aí, né, fazer uma faculdade, entrar na universidade, estão aí em dúvidas muitas vezes de escolher uma profissão. Então essa mentalidade, né, partindo aí por um processo onde você passa ali a acreditar, né, que há sempre algo que precisa ser adquirido, sempre há algo que precisa ser desenvolvido, né? Então sempre ser otimista, isso com certeza traz pontos positivos, lógico, mas isso tem que ser somado a muito esforço, a muito trabalho, né, a muito estudo, dedicação, tá, gente? Eu acho que o estudo, o conhecimento é algo primordial, então essa mentalidade mais voltada para o processo de progressão, né, de crescimento, isso realmente traz vantagens. Então, para você atingir os resultados que espera, precisa ter a mente em equilíbrio, tá bom? Então, isso é muito importante. E aí, né, façam agora os exercícios, tá bom, gente? Então, lembrando mais uma vez que, né, o nosso exercício ele está aqui, tá bom? Você acessa aqui na descrição do vídeo, você tem o link, tá, para responder o exercício e também tem um link para baixar aqui a apostila, tá? Então, gente, valeu, bons estudos a todos aí, bom feriado, descansem e a gente se encontra dia 18, né, na nossa próxima aula. Um abraço a todos e aí a gente se encontra. Valeu, gente, um abraço.